Tem um ponto importante que a gente estava até discutindo aqui antes um pouco nos bastidores, é que já existe uma grande preocupação em relação à trajetória de dívida, à trajetória da inflação no país, e aí a gente vem com uma medida como essa, que, por um lado, se a gente está isentando de imposto de renda quem ganha até R$5.000, a gente está dando mais poder de compra de consumo para essa fatia da população. Por outro lado, se a gente vai taxar em mais, sei lá, 10% quem ganha na escala de projeção, que deve ser o que vai acontecer para quem ganha mais R$50.000, a gente não vai afetar tanto assim, porque essa pessoa que ganha mais de 50 a 100 mil reais pagar o imposto ali a mais, seja de 3% a 10%, isso não vai diminuir o modelo de consumo dela. Ou seja, dos dois lados, a gente pode ver o impacto, um resultado inflacionário. Isso. E aí vem mais uma preocupação, que é Banco Central nessa história, trajetória de juros aqui no Brasil. De novo, volta para um tiro do pé, assim, Jefferson, eu estou tentando entender esse quebra-cabeça ali que pensou a economia nesse momento. Eu acho que a reação do mercado pós-anúncio do pacote mostra a dificuldade do mercado também de encaixar as peças do quebra-cabeça. Assim, tipo, olha, eu não estou conseguindo. Eu acho que esse joguinho aqui, eu não consigo chegar no final. Então, não consigo encaixar ele direitinho, não consigo completar esse cubo mágico. E aí isso acaba, essa incerteza em como fechar o cubo mágico vai para o preço dos ativos, vai para o dólar, vai para a curva de juros. Mas voltando especificamente à questão. O Banco Central ele tem dois interesses nesse pacote, e o interesse do Banco Central está manifestado na ata da última reunião do Copom. Tem 3 parágrafos dedicados ao tema, mas muito mais dedicados à questão da sustentabilidade no longo prazo. Então, de novo, a gente estava mencionando aqui, como é que fica a questão da sustentabilidade se tudo correr como foi anunciado pelo governo? Ou seja, eu entrego o pacote inteiro, o Congresso não desidrata nada do lado da despesa, eu tenho uma despesa obrigatória um pouquinho menor, e isso me abre o espaço para discricionária, e eu não preciso me preocupar em bloquear tantas despesas como o governo bloqueou esse ano. O governo está com 19,3 bi bloqueado de despesa discricionária para que a despesa obrigatória não estourasse o limite de gasto. Então, o governo não quer viver com o desconforto desses 19,3 bi de despesa discricionária bloqueado. Então, ele encaminhou o pacote para garantir os 2,5. Bom, mas se garantiu os 2,5 e fez medidas na receita que, sei lá no futuro vão estar compensadas, para o Banco Central não teve uma sinalização maior de solvência. Então, assim, olha, para o Banco Central se sentir confortável com o que o pacote entregou do ponto de vista da solvência, ele tem que acreditar que o 2,5 máximo de crescimento da despesa dá tranquilidade para ele, para o mercado, que a dívida não vai ter uma trajetória explosiva. E esse é um ponto que, assim, as projeções em geral não indicam que dá essa tranquilidade. A gente tem, com esse arcabouço, respeitando esse arcabouço, uma projeção de que entre 2000 do valor da dívida fechado em 2022 até o valor da dívida que vai fechar em 2026, um crescimento da dívida de 12 pontos percentuais do PIB ao longo do mandato. A gente sairia de uma dívida de 71,7% em 2022 para uma dívida acima de 84% do PIB em 2026. Mas como é que é ter uma dívida acima de 80% do PIB? A gente teve na pandemia. A dívida passou de 80%. Na pandemia. E aí voltou no ano seguinte. Ou seja, a gente alcançou 80%. A gente vai chegar a um patamar de dívida de pandemia sem pandemia. Então, assim, para esse aspecto da solvência, eu não vejo o Banco Central ganhando algum conforto significativo por parte do pacote. Mas tem um outro aspecto muito importante, talvez seja até mais importante para o Banco Central neste momento, porque a questão da sustentabilidade é uma coisa que, assim, se tu não tiver um grande choque, vai minando o teu crescimento, vai minando a atividade, mas ela não te mata de uma hora para outra. Então, assim, vai sendo... Agora, a questão da atividade, a inflação, ela pode dar um choque muito mais rápido.
E a atividade, e hoje o Brasil já está numa trajetória de inflação que é bastante incômoda, porque as projeções, essa expectativa do mercado de inflação, o mercado não vê a inflação indo para a meta, é o que se chama de desancoragem, não vê no horizonte de projeções a inflação indo para a meta, e pior, ela está se afastando mais, a cada foco está se afastando mais. E se viesse um efeito exógeno, uma mão invisível, não, a situação fiscal do Brasil está equilibrada neste momento. Agora, o déficit é zero e pronto. Isso resolveria todos os problemas do Banco Central na próxima reunião do Copom, na reunião de janeiro, na reunião de março? Não, porque a atividade está sobreaquecida, independente da questão fiscal. Claro que o fiscal ajudou a impulsionar essa atividade, principalmente no final do ano passado, início desse ano, mas a gente está com um nível de desemprego muito baixo, a gente está com o PIB crescendo acima do potencial e o pacote, da maneira como foi desenhado, ele não parece contribuir para arrefecer essa atividade. Porque se eu vou cortar um pouco de despesa, sei lá, do salário mínimo, não vou dar 2,6, 2,9, vou dar 2,5, são 4 bilhões, 3 bilhões a menos para um segmento da população que consome muito. Mas isso é para abrir espaço para um investimento que tem um efeito multiplicador muito grande. Então, se eu vou construir agora eu vou poder botar esses 3 bilhões no PAC, no Minha Casa Minha Vida. Então, eu vou comprar tijolo, vou comprar cimento e isso tem um efeito multiplicador e, de novo, aquece a economia. E, por outro lado, do lado da desoneração, foi o que tu mencionaste. A gente está dando recurso, tirando imposto, liberando recurso, aumentando a renda disponível. Aumentando a renda disponível de um segmento da população que tem uma propensão marginal a consumir muito grande, em troca de tributar um segmento da população que tem uma propensão marginal a consumir muito mais baixa, que são pessoas que ganham acima de 600 mil reais por ano. Então, assim, o consumo das pessoas que ganham acima de 600 mil reais por ano não vai mudar significativamente, e o consumo das pessoas que ganham até 5 mil reais vai aumentar em 35 bilhões de reais, que é o tamanho da estimativa de renúncia. Então, para o Banco Central, eu não vejo boas notícias no pacote.